Boa noite, CR. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Vamos celebrar o Senhor nesta noite com alegria. Cantaremos o teu amor para sempre, Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Sim, Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Cantar do teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Oh, cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Boa noite. Eu sou a Érica, uma filha amada de Deus. Eu sou o Renato, um filho amado de Deus, me recuperando de ira. Boa noite. Eu sou a Renata, sou uma filha amada de Deus e me recuperando de baixa autoestima. Eu sou a Luzinei, uma filha amada de Deus, me recuperando de rejeição. Oi, eu sou a Luana. Eu sou uma filha amada de Deus. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de compulsão sexual. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Às vezes, mesmo sem perceber, que eu possa sempre, Senhor, que nós possamos sempre confiar e descansar na tua bondade, porque o Senhor é conosco. E certamente a tua bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós podemos habitar na tua casa. Não há outro lugar melhor para se estar do que na casa do Pai. Aleluia.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que nos guia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, sim, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Obrigada. És fiel em todo tempo. Você pode cantar isso nesta noite? Por isso, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Louva ao Senhor, ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Você pode cantar mais uma vez comigo esse refrão aqui, esse coro comigo? Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha baixa autoestima e também a minha dependência emocional. Meu nome é Marco. Olá, eu quero dar um bem-vindo a todos vocês que nessa noite fria saíram de casa para estar aqui com a gente, né? Um bem-vindo especial a você também que está nos acompanhando pelo YouTube, e dizer que aqui é o melhor lugar para você estar hoje. Lembrando que, quando acabar essa primeira parte, a gente se divide em grupos. Você que está aqui pela primeira vez, você não vá para o grupo.
Você fica aqui do meu lado direito ou do seu lado esquerdo, como preferir, que o seu grupo hoje chama-se grupo de conexão, grupo da primeira vez. É um grupo onde você vai entender como é que funciona, entender como funciona o programa e tirar alguma dúvida e entender como que é esse processo dia após dia de santificação e de recuperação. Agora vamos dar continuidade e vamos ler os 8 princípios. Boa noite. Sou um filho amado de Deus, tratando de traumas, feridas emocionais e dependência química. O meu nome é Robson. Boa noite. Meu nome é Márcia. Sou uma filha amada de Deus e lido com a dependência emocional. Eu sirvo no stand aos domingos e às quartas-feiras na sala de apoio de dependência química feminina. Vamos ler os princípios? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm consciência dos outros. Mateus 5:7. Pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, lidando com questões de controle, codependência emocional e rejeição. O meu nome é Tani. Eu gostaria de convidá-los para orar comigo a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar,
a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Olá, voltei para dar os avisos, hein? Semana que vem, próxima quarta-feira, dia 18 de junho, teremos a lição Confessar com a nossa querida Cláudia Santos. Aproveitando que na próxima quarta-feira, nosso lanche será temático, teremos a nossa festa junina. Então você traga um prato bem gostoso para compor a nossa mesa de comunhão. Vai ser maravilhoso. Falando também da nossa lojinha, lá temos camisetas, bottoms, ímãs de geladeira, canetas, canecas, marcadores de página. Temos vários livros com as gravuras do Daniel Bota, nosso querido celebrante. E lembrando que toda a verba arrecadada na lojinha é revertida para o próprio CR, especialmente para aquele lanche que a gente saboreia no final, no nosso momento de comunhão. Tá? Grupo de oração, tá? Toda quarta-feira na sala 7A. O pessoal está firme orando por nós, todas as quartas. Se você puder, se junte a essas pessoas queridas, tá? Esteja conosco aí no grupo de oração, toda quarta-feira, a partir das 7 horas. Estão abertas inscrições para grupo de passos, feminino e masculino, online e presencial. Se você já caminha conosco há mais ou menos uns 3, 4 meses, e você tem interesse em fazer grupo de passos, converse com o seu líder de grupo de apoio, ou a sua líder de grupo de apoio, tanto presencial como online. Serão eles que vão validar a sua inscrição, tá? E agora, teremos uma sketch. O nome da sketch é O Buraco e a Superação. Joca caminha pela rua, bem distraído. Existe um buraco na calçada. Ele não percebe. Distraído está e tropeça e cai no buraco. Ele tenta sair, mas não consegue e senta abatido. O tempo passa, mas Joca não encontra uma solução. No dia seguinte, Joca caminha novamente pela mesma rua. Ele já conhece o buraco, mas ignora. Pensa que não vai mais cair no buraco. E de novo, Joca cai no buraco.
Mais um dia na vida do Joca, caminhando pela mesma rua, vê o buraco e até fala com ele. Mais um outro dia na vida do Joca. Ele vê o buraco e desvia do buraco. Dessa vez, Joca aprende e dá volta. Agora tudo mudou na vida do Joca. Joca aprendeu, sofreu, mas aprendeu. Ele caiu, também sofreu. Sofreu, aprendeu e mudou. E mais ainda, agora Joca ajuda os outros a não caírem. É assim que começa um novo ciclo na vida do Joca. O ciclo da recuperação, da transformação e do crescimento. Nada muda se nada muda. Puxa, que legal. Muito legal mesmo. Uma das coisas legais do Celebrando a Recuperação, ele é um programa cíclico, né? São 25 lições, mas cada lição é exemplificada com um testemunho de vida. Sempre uma lição, um testemunho. Uma lição, um testemunho. Hoje teremos o testemunho da nossa querida Aline. Por favor, Aline. Ela vai compartilhar um pouco da caminhada dela com Deus e com Celebrando. Aline, eu quero orar contigo, minha irmã. Deus eterno, Pai poderoso, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Oramos ao Senhor que o Senhor abençoe a Aline, que tudo que ela falar, Pai eterno, abençoe as palavras dela, que traga um incômodo no nosso coração, onde possamos dar frutos, Pai eterno, frutos de mudança, de arrependimento, e tenhamos vários insights, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vou pegar a mesa. Boa noite a todos. Eu sou uma filha amada de Deus e meu nome é Aline. Eu estou lidando com as memórias da rejeição e com a aceitação daquilo que eu não posso mudar, embora muitas vezes eu desejasse. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história de vida. Bom, a minha maior insanidade antes de começar o meu processo de recuperação foi achar que eu dava conta de tudo sozinha. Sou a caçula e a única menina entre 4 irmãos. Eu fui a filha mulher esperada. Então, minha mãe teve 3 meninos e ficou firme e forte até eu nascer. Tive um núcleo familiar estruturado, com pai e mãe casados há mais de 50 anos. Os vejo como bons exemplos de parceria conjugal, à forma deles, com um casamento resistente aos desgastes do tempo. Minha avó materna também fez parte do meu núcleo de convivência, pois morava conosco em sua casinha, no mesmo quintal. Viúva desde muito nova, ela viveu por nós, dedicando tempo e cuidados.
Ela era baiana, costureira, uma cozinheira de mão cheia, mulher de fé, de força e coragem e uma grande referência para mim. Faleceu em 2021, aos 101 anos. Então, se eu puxei a ela, vocês vão me aguentar um tempo aí. Desde criança, eu já manifestava muita autonomia e vontade de ser independente e de crescer. Primeiro porque em casa eu precisava sobreviver em meio a um mundo masculino, de competição, de brincadeiras irritantes de crianças, apelidos, e ao mesmo tempo em que eu precisava me defender, também queria muito pertencer ao mundinho dos meus irmãos. Eles dizem que eu era mimada. Não sei não, talvez um pouquinho. Eu era muito tímida nos ambientes fora de casa, mas para os de casa eu era a boba da corte. Em termos socioeconômicos, morávamos numa casa própria, simples, que foi sendo reformada e melhorada com o tempo. Até hoje é a casa dos meus pais. Para o padrão da época, por termos uma casa, ainda que simples, um telefone, uma televisão e um carro, talvez pudéssemos ser considerados como tendo um poder aquisitivo razoável. Mas sempre estudamos em escola pública e todos os gastos sempre foram bem controlados, porque não havia possibilidade de esbanjar nada. Meu pai trabalhava o dia todo e minha mãe meio período, e assim fomos vivendo. Minha avó ajudava a cuidar da gente. Apesar de, desde criança, ter a percepção do esforço dos meus pais e ser grata pelo que eu tinha, me lembro da sensação de algumas faltas, que, na vida adulta, eu busquei compensar. E de ter inveja da minha prima paterna, minha única prima de primeiro grau, que faleceu recentemente, já compartilhei com vocês. Pois ela era filha única e tinha uma condição financeira melhor, estudava em colégio particular, fazia natação e várias outras coisas que eu não podia. Nessa fase, eu já me recordo das primeiras manifestações do meu orgulho, pois, por não ter as mesmas condições, eu desmerecia as coisas dela. Eu falava que eu não tinha vontade nenhuma de fazer as coisas que ela fazia e nem de ter as coisas que ela tinha. Com uma inveja, né? O pai dela, meu tio, sempre fazia uma brincadeira de perguntar se eu preferia andar no carro dele, que era um carro mais moderno, né? Não sei quem é do tempo do Monza, ou no do meu pai, que era um carro mais simples. Então, ele tirava sarro dessa situação. Aquilo me dava muita raiva. Me dava vontade de chorar, mas eu segurava. Apesar dos estresses de uma casa cheia de crianças e de muitas demandas, tive uma infância muito gostosa, cercada de muitas pessoas que me marcaram positivamente, como primos, tios, vizinhas, pessoas que ajudavam em casa, amigos da escola, da igreja também. As experiências negativas dessa época foram alguns sentimentos de baixa autoestima que eu sentia por algumas comparações, por exemplo, feitas pelos meus avós paternos, que moravam, inclusive, na mesma rua que eu, né? Comparações entre a minha prima, essa prima que eu já citei, e comparando comigo. Então, eles falavam, às vezes, assim, tadinha, a Aline é tão magrinha, tem que ser assim, gordinha, igual, né? E mostrava a minha prima. Parecem coisas meio bobas, mas essas lembranças me vieram muito doloridas no meu retiro de inventário. Quando eu me lembrei de uma cena dos meus avós dando 2 danoninhos para minha prima e 1 para mim. Eu acessei uma dor tão genuína e eu chorei como uma criança mesmo, como se eu tivesse a mesma idade, talvez uns 5, 6 anos. Embora eu nunca tenha sido destratada, eu senti essas diferenças. Mas, interessante, eu percebia, eu sentia, mas eu não chorava. Pelo contrário, eu respondia. E nessa ocasião eu respondi: prefiro ser magra do que ser balofa. E os meus avós riam, porque para eles não era nada demais. E eu nunca imaginei que essas coisas, pequenas coisas, pudessem ter me marcado tanto. Logo eu, a durona. Hoje percebo que desde muito pequena eu fui criando certos afastamentos emocionais, principalmente oriundos de sentimentos de rejeição. Ao longo do meu desenvolvimento, fui assimilando que o normal era ser boa aluna, tirar boas notas, fazer tudo certo. Era um misto de necessidade de aceitação e pertencimento e também de competição com os meus irmãos para ser vista. Minha mãe falava: nem preciso ver o caderno da Aline, está tudo sempre certo. Mas, no fundo, hoje eu entendo que eu queria, sim, ter recebido essa atenção. Mas eu fui me acostumando a ser boa, mas nem por isso eu via motivo para comemorações. Era minha obrigação e os meus feitios sempre foram mais aclamados do que as minhas características como pessoa,
principalmente pela minha mãe. Desde pequena eu já ia para a igreja com minha família, exceto com meu pai, que se converteu mais tarde. Eu cantava com muita vergonha, escondida entre as crianças, e já desenvolvi um relacionamento com Deus. Fazíamos cultos em casa, era comum recebermos mulheres de oração, assim, visitas, e aquele tempo ali de aconchego espiritual. Nascida em igreja tradicional, aos 12 anos eu já questionava o porquê de certos usos e costumes e demonstrava a minha insatisfação por não entender a lógica de certas regras. Eu perguntava para minha mãe: Deus não vê que aqui dentro da igreja eu uso saia, mas fora daqui eu uso calça? Que diferença isso deve fazer para ele? Minha mãe se embolava ali para tentar responder, mas, apesar de estarmos naquela igreja, ela não era rígida. Então, ela só falava, são os usos e costumes, aqui é assim. Então, aos 12 anos, eu já ia para outro bairro, para outra igreja que fazia mais sentido para mim. Sempre fui crítica. E aos 15 anos eu fui para uma outra igreja em que fiquei até os 33 anos. Foi a igreja anterior à IBAP. Com 15 anos eu escrevi um bilhete com os meus sonhos, que eram poder estudar, casar, ser mãe. Guardei esse bilhetinho. Nesta idade eu também já sabia que eu queria ser fisioterapeuta e orava diariamente por essa possibilidade. Era o que eu queria. Na adolescência eu sinto que foi a fase de ruptura emocional com a minha mãe. Me lembro dela sempre nervosa e eu também muito irritada e irada, querendo o meu espaço. Um tempo que já não costuma ser fácil foi o estopim para os meus sentimentos de rejeição. Primeiro, porque eu não entendia como que, fazendo tudo certo, minha mãe desconfiava de tudo, tinha um olhar pesado sobre as coisas, muitas críticas, e sempre me comparando com as filhas calmas das amigas, querendo que eu fosse como outras pessoas. Novamente, com as comparações, e eu cada vez mais aguçada nas minhas respostas, nada educadas, cheias de gatilhos que hoje eu entendo. Sentia muita raiva. Essa era uma fase de muita ira. Já não existia mais o tempo que tínhamos quando eu era criança, de cantarmos juntas, com os nossos discos de vinil, e poucos eram os momentos prazerosos. Ao mesmo tempo, foi uma fase de muitas experiências com Deus, retiros de adolescentes, início de minha participação em um coral que cantei por quase 15 anos, e também de novas amizades nessa outra igreja. O tempo passou, consegui ingressar num cursinho junto com o último ano do ensino médio, naquela época colegial. E com 19 anos entrei, meio sem querer, numa universidade livre de música, a antiga ULM, a Municipal de Música de São Paulo, para fazer canto coral, assim, meio inesperado. Acabei entrando, comecei a cursar por um curto período de tempo, mas, na sequência, eu recebi o grande milagre de Deus na minha vida, que foi a minha bolsa de estudos para a fisioterapia. Eu já compartilhei com vocês esse milagre em alguma outra lição. Mas eu estava vislumbrada por estar vivendo a época da concretização dos sonhos. E era uma época em que eu estava muito próxima de Deus. Eu tinha muita fé que as coisas iam dar certo. E logo na sequência, um rapaz da igreja se interessou por mim. Ele também cantava na igreja, era um cara cobiçado, tímido, de origem oriental. Em princípio, eu um pouco em dúvida, pois já percebi a nossa diferença em termos de maturidade, embora tivéssemos basicamente a mesma idade. Saímos algumas vezes apenas para conversar, até que iniciamos um namoro que culminou com um casamento após 4 anos, um pouco depois da minha formatura. Apesar dos meus 23 aninhos, em 2004 eu decidi encarar essa nova fase e embarcava naquela segunda etapa dos meus sonhos, que era construir uma família. Ainda que com certo medo, mas naquela época o que se esperava era isso, namorar e casar se quiséssemos ter liberdade e intimidade. E também o pensamento era, vai que eu perco a minha bênção. Os primeiros anos foram naturalmente de muito esforço diante de novas responsabilidades financeiras e também acerca das expectativas familiares sobre como seria aquele jovem casal se virando na vida. Ele trabalhava com a família dele e eu estava começando a ter os meus primeiros pacientes. Desde o início do casamento, eu era cobrada pelos pais dele a respeito de atrasos ao trabalho e de outras questões de falta de responsabilidade dele, até que certo dia respondi à altura que eu não era a mãe dele, que eu tinha responsabilidade sobre os meus compromissos e que, quando eu o conheci,
ele já estava criado. Eu poderia apoiá-lo nas dificuldades, mas não como responsável. A sensação de julgamento, de ser analisada, era constante. Isso me remetia muito às questões da minha mãe, da análise constante e crítica. Existia um orgulho muito grande da parte deles, da família dele, por terem vencido na vida, financeiramente falando. E, com isso, havia sempre um olhar de crítica sobre os nossos gastos, escolhas indiretas, muito injustas, muitas vezes, mas eles também não se desculpavam, só davam risada. Me via sempre contando que comprei algo em promoção, aqui e ali, como se sempre eu precisasse justificar minha vida para tentar ser aceita. Eu precisava equilibrar tudo isso com a cobrança da parte dos meus pais também, que era: ele não vai sair da cola dos pais dele, ele não vai trabalhar com outra coisa, ele não vai ser autônomo para crescer na vida. Eles já me conhecendo um pouco, como uma pessoa acho que sonhadora e com planos de vida, se preocupavam. Enfim, esse foi o pano de fundo desse relacionamento. Após 3 anos de casada, nasceu minha filha, a maior alegria da minha vida, sem dúvida. Ela veio de supetão, sem planejamento, mas foi muito aceita. Eu curti muito a minha gestação, considero que foi um dos melhores períodos da minha vida. Eu, que estava no começo da carreira, parei tudo para cuidar dela e aproveitar aquela fase tão rica dos primeiros 2 anos. Já tinha algum conhecimento sobre desenvolvimento, mergulhei em leituras, no mundo da infância. Sou muito grata a Deus por ter podido aproveitar aquela fase sem culpa por não estar produzindo, entre aspas. Assim a vida seguiu e meu terceiro sonho tinha se realizado. Eu era feliz por isso. Mas no casamento eu me sentia cada vez mais invisível. Ou seja, quando eu estava nas atividades familiares que envolviam minha filha, era maravilhoso. Mas nos momentos a 2, era a conhecida solidão a 2. Com o passar dos anos, nossa distância emocional só aumentava. Eu não me sentia amada. Era um amor de palavras, não era um amor de atitudes. Com o tempo, eu fui perdendo o brilho, a alegria, e quando eu me olhava, não me reconhecia mais. Eu era uma mistura de partes fragmentadas, tentando me encaixar, procurando algum sentido. Todo ano as mesmas queixas financeiras, a mesma dependência do sogro, não por minha vontade, mas era assim que o sistema deles funcionava. O vício dele em jogos eletrônicos e o descontrole com a bebida em várias ocasiões foram a gota d'água. Situações essas que não era assim no começo do casamento. Eu não aguentava mais. Me sentia desrespeitada, desonrada, mal amada, solitária. Mas, ainda assim, por vários anos eu tentei muitas estratégias, porque eu ouvia algumas vozes da minha mãe que dizia: você que não tem paciência, nossa, ele é tão bonzinho, tão bom pai. Era uma fase de... Se ele não falava isso, mas se ele não te bate, né, aceita. Então, peguei o problema para mim e passei anos focada em tentar ajudá-lo a sair daquele ritmo. Obviamente que não funcionou, porque ele não se via como um viciado em jogos. Ele achava que era o momento de relaxar e assim passava as madrugadas acordado, dentre tantas outras coisas que não dá para tempo de citar. Eu simplesmente não aguentava mais. Passando já do 8º ano de casamento, por dentro eu já estava morta. Eu não aguentava mais aquela vida sem perspectiva. Aquela não era a Aline de verdade. E esse foi o meu fundo de poço. Me perder de mim mesma. Foi tentar ser tantas coisas, tentar tanto ser aceita por outras pessoas, a ponto de perder minha própria identidade. A tristeza passou a ser minha companheira, apesar de eu esconder relativamente bem. Pedi aos amigos que conversassem com ele, mas a resposta era sempre: vamos orar, né? Peguei asco da igreja passiva e machista em que eu pertencia. Não aguentava mais ninguém. E o meu desejo passou a ser apenas um: a morte. Eu falava com Deus: bom, eu não quero tirar a minha vida, mas essa vida eu também não quero mais. Pode me levar. Então eu ia de madrugada para o quarto da minha filha, sentava no chão, chorava muito. Eu pensava em quem iria cuidar dela na minha ausência. Após alguns meses de choro e depressão, e já há um tempo pedindo para Deus uma nova igreja,
uma amiga me fala aqui da IBAB sobre o lema de ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu me interessei e comecei a pesquisar sobre. Eu não queria ficar desigrejada, eu não estava de mal com Deus, eu só queria uma luz. Certa noite, mexendo no celular, me aparece uma mensagem do pastor Ed no YouTube falando sobre mudanças. Isso foi em 2013. E na pregação ele citava vários exemplos de mudanças pelas quais as pessoas poderiam estar passando e citou, dentre várias coisas, o divórcio. Eu pensei, nossa, essa igreja aceita pessoas divorciadas? Ali foi a primeira vez em que eu pensei na possibilidade de sair viva daquela situação. Por algum motivo, eu nunca tinha pensado que eu poderia me separar. Isso não passava na minha mente. Eu tomei coragem e expus o meu desejo. E, após bastante resistência, conseguimos chegar a um consentimento. A conversa era sempre: o que Deus uniu, o homem não separa, aquela coisa. Até que consegui romper, ainda que tenha ficado morando na mesma casa, para minimizar os danos para minha filha. Fiquei por meio ano ainda na mesma casa. Naquele dia dessa conversa, fizemos uma oração e nos desligamos perante Deus. Me lembro de ter escrito um e-mail, escrevendo, registrando aquela decisão, que naquela época era o e-mail, e rompendo, naquele momento, toda a nossa história, como casal. Fiquei, então, metade do ano ainda morando na mesma casa, para minimizar os danos para minha filha, como mudança de escola, por exemplo. Mas, nesse momento, eu já sentia paz. Eu passei a sentir uma paz que, de fato, excedia todo o entendimento. Eu sabia que era uma situação triste, mas, depois de muito tempo, eu queria viver. Eu tinha energia para viver. E isso mexeu muito com as minhas raízes também espirituais, em que isso não poderia acontecer. Então, falei, bom, se está errado, mas eu tenho paz. Então, Deus vai trabalhar. E em dezembro de 2013, peguei todas as minhas forças e energia e fui recomeçar a vida com a minha filha, na época com quase 6 anos. Sendo necessário voltar para a casa dos meus pais, pois todo o consentimento e planejamento pacífico da divisão de bens foi por água abaixo após a intervenção da família dele. Apesar do ódio que nasceu após essa situação, não era de espantar que as coisas caminhassem para esse lado. Na separação, eu fui muito acolhida pelo meu pai, que em 2 ocasiões presenciou minhas crises de choro debruçada sobre a mesa da casa dele. Mas minha mãe não conseguiu ter a mesma sensibilidade. Por ela, eu deveria voltar e resolver, porque afinal eu decidi casar e que ela não aceitava o divórcio, que Deus abominava, etc. e tal. Houve briga, houve interferência dela. E eu só conseguia dizer: você preferiria uma filha morta? Você acha que Deus também preferiria? Porque não tinha outra opção. E com o esforço e acolhimento e resposta do meu pai, que direcionou esse caminho, nós moramos, eu e minha filha, com eles por 2 anos, até que eu juntasse dinheiro para montar uma nova casa e alugar um espaço para trabalhar e morar. E minha filha conseguiu aquela bolsa no colégio particular, que eu também já contei para vocês em outra ocasião, aquela situação em que ela se via na escadaria do colégio. E Deus nos honrou. Ele cuidou de tantos detalhes, foi uma fase de expansão profissional, de novas amizades espirituais aqui na IBAB, amigos do coral, gente especial que convivo até hoje. Nessa nova fase, tive alguns relacionamentos fugazes, externos à igreja, pois não queria nada sério com ninguém. Estava focada em meu desenvolvimento profissional, pessoal, cuidando da minha filha. Mas após 3 anos de separação, eu comecei um namoro. Nesse relacionamento, eu percebi o quanto meu radar estava tantã, como diz a Roseni. Mais uma vez, eu me vi me moldando para deixar o outro confortável e tentando ser a salvadora dele. Percebi as insanidades dele, mas também as minhas, e o quanto eu precisava me tratar se quisesse me relacionar novamente. Eu queria ir para frente, porém a bagagem estava tão pesada, ainda que não, de certa forma, não tão consciente disso. O que eu fazia era andar em círculos. Não teve jeito, eu precisei pegar fôlego e começar a fazer terapia, mas o meu pedido era que desse certo aquele relacionamento. Eu, ao mesmo tempo, tomei coragem para começar a participar assiduamente aqui do CR, pois eu já havia participado de várias quartas super, já conhecia, mas nunca tinha ficado em alguma sala. Então, de fato, em 2017, eu dei esse passo. Focada em resolver aquele relacionamento, mais inocente eu, o que eu fiz foi dar de cara com um monte de travas.
Quando cheguei ao CR, eu tinha muita dificuldade em aceitar que as minhas dores, emoções, sensações eram válidas para um programa de recuperação. Pois, aparentemente, eu não tinha os problemas visíveis e caricaturados pela sociedade. Por que era difícil para eu aceitar que eu tinha questões com o meu passado? Porque, pelo fato de eu não ter pais separados, por não passar por abusos, etc., é como se minha vida tivesse sido mais fácil. Sozinha, eu não conseguia validar as minhas dores. Afinal, apesar de tudo, eu era uma menina de sucesso na vida. A primeira coisa que o CR me ajudou a dar foi visibilidade para as minhas questões veladas, pois eu as minimizava e porque eu não me permitia sofrer por ver pessoas aparentemente em situações piores que a minha. No fundo, era um grande orgulho, vergonha de expor as minhas vulnerabilidades. A religiosidade, na época, também me fazia pensar que eu deveria agradecer pela minha vida e não reclamar. Que absurdo ficar falando das coisas ruins da vida, que mal agradecida. Então, de início, eu não partilhava, eu só ouvia, por um razoável tempo, até que a dor do silêncio saltou do meu peito e eu resolvi começar a expor as minhas reais dores. Fui entendendo a dinâmica do ouvir e do falar, e me encorajando, principalmente a partir de histórias de outras mulheres que passaram por situações parecidas com a minha. Só de admitir que o divórcio havia me gerado tanta dor era um tapa na cara do meu orgulho, porque, por incrível que pareça, eu achava que depois de 4 anos, essa era uma página virada. Eu não tinha noção nenhuma que eu teria que acessar sentimentos de rejeição, de raiva, o meu mal-estar com Deus por não ter evitado tudo aquilo na época, por mais que eu orasse, servisse a vida toda na igreja. Eu tinha muitas questões mal resolvidas. E nesse mergulho, no admitir que sozinha eu não daria conta de mais nada, e que finalmente eu estava indo ao meu próprio encontro, entendi a minha identidade. Eu sou Aline, uma filha amada de Deus. Comecei a refazer o meu relacionamento com Deus, pois deixei de colocar tudo na conta dele e admitir a minha parte nos processos em que vivi, nas decisões em que tomei. Sair da religiosidade foi uma salvação. Consegui sair do relacionamento disfuncional em que eu me encontrava, num processo muito cuidadoso de Deus, pois fui sendo curada ao reviver situações de gatilhos intensos. Fui reconhecendo o meu valor através do amor de Deus, que Deus manifestava através de pessoas que estão aqui hoje sentadas, de amigos espirituais que Deus me deu. E, na sequência do meu processo de recuperação, iniciei meu primeiro grupo de passos, onde pude acessar aqueles cantinhos do coração onde mais nada chegava. Precisei fazer reparos, liberar perdão, perdoar pessoas. Uma delas foi meu ex-marido, que na época estávamos numa briga judicial por revisão de pensão. Mas em tudo vi Deus me tratando. E eu partilhava no meu grupo de apoio, acessava outras questões no grupo de passos, e assim fui amplamente amparada por uma rede de apoio imensa. Através do amor de tantas pessoas, fui conseguindo dizer não para os espaços que não me cabiam. Fui aceitando não mais o mínimo, mas o adequado para uma filha do rei. Dentre esses amigos que me ajudaram muito, desde que entrei na IBAB praticamente, que conheci no coral e que depois se tornou um celebrante, é uma pessoa muito especial. Acho que vocês conhecem, o Moisés. Ele foi um cara que acompanhou algum dos meus enroscos, mais ouvia do que falava, observava bastante, e acho que ele devia pensar: que doidinha essa menina. Era gostoso poder ser eu, falar o que eu queria sem fazer média, sem lapidar minhas palavras. Ele cuidando dos enroscos dele e eu dos meus. Mas, como muitos sabem, nossa amizade, após um ano meu no CR, virou um relacionamento de amor. Demorei um pouco para acreditar na declaração dele, afinal, nunca havia percebido intenção alguma, embora fôssemos amigos próximos. Ele era fechadão e eu pensei: nossa, Deus faz milagres mesmo. Agora somos um casal. E esta semana fizemos 7 anos de namoro e final do ano serão 5 anos em que o Senhor nos agraciou com o nosso casamento. E assim Deus renovou aquele sonho lá de trás, de ter novamente uma família junto à minha filha. Isso fez parte do meu processo particular de cura. A nova Aline aprendeu no CR que sentir é a maior das honestidades. Admitir os sentimentos, então, é uma porta para a transformação da vida. Que os espaços onde não existe sensibilidade e delicadeza, geralmente não são os lugares onde os meus sonhos estarão. Eu tenho aprendido a habitar o mistério, o incerto, a dúvida, sem tanto desespero. Eu tenho aprendido que algumas distâncias me dão lentes de aumento
Estou tentando aprender a me afastar do que preciso sem odiar, apenas me respeitando e também respeitando o outro de possíveis farpas. Tenho aprendido que ser forte é não tentar excluir ou bloquear a minha própria vulnerabilidade. A força e a sensibilidade caminham juntas de mãos dadas. Tenho aprendido que não preciso pedir licença para existir e que não preciso pedir desculpas por eu ser eu. Aprendi que eu não sou a frustração de um divórcio. Tenho aprendido a olhar para mim com o mesmo amor, empatia e confiança que olho para minha filha, por exemplo. Aprendi que novos inícios pedem novas condutas. Lembram-se, nada muda se nada muda. E no meu recomeço de vida, eu pude resgatar, através da graça do Pai, um novo lugar em que eu simplesmente pude e posso ser eu. Esse primeiro lugar está em mim mesma. Porque foi desse lugar que eu me perdi. Daqui ninguém me tira mais. Um outro lugar precioso para mim, que é um porto, é o abraço do meu marido. Um lugar de aceitação e de cuidado. Ele já dizia desde o início que o sogro dele, primeiramente, era Deus. Se não cuidar bem da filha, hein? Um outro lugar gostoso demais de estar é no abraço da minha filha, que conheceu no tempo certo as minhas vulnerabilidades, e isso nos uniu como nunca. Ela é minha grande parceira. Eu ainda desejo novos lugares, abraços, com pessoas que são importantes para a minha vida, mas que ainda não consigo estar sem resistências. Quero ainda, através do CR, acessar essas novas possibilidades de cura e plenitude em alguns relacionamentos. O que eu tenho refletido ultimamente e tentado é marcar mais encontros comigo mesma. Aqueles encontros que realizo pelo simples fato de eu me amar. Não porque eu já paguei academia, então eu tenho que ir. Não porque eu assumi já alguma responsabilidade. Não, aquele momento genuíno de apenas estar comigo. Essa semana consegui me encontrar um pouquinho no meu tapetinho, sentindo a minha respiração, as minhas tensões, me alongando. Tinham tantas tensões escondidas que me deu até mal-estar. Meu estômago reclamou. O que será que eu tenho digerido, que eu não tenho digerido? Porque é isso, desses encontros, não sabemos o que sairá. É apenas contato, acolhimento, aceitação e serenidade. É um dia de cada vez, é CR. Estou aqui porque pessoas se dispuseram a abrir suas histórias e a servir a mim, a nós, toda semana, enquanto também se curam. E dessa forma, e em continuidade ao meu processo de recuperação, tenho praticado o meu 12º passo no CR online, dando suporte aos líderes de lá e liderando uma sala de partilhas. E se eu puder lhe dar um incentivo para começar a dar os seus próprios passos em direção à sua recuperação, ou mesmo lhe incentivar a continuar o seu processo, ou a recomeçar se um dia você parou, lhe diria que, apesar dos desafios da vida, não duvide que o extraordinário também nos pertence. E que talvez a sua história também possa parecer não ter muita relevância como a minha não parecia. Ou porque já passou tanto tempo, porque você vê coisas que, de repente, são tão mais escabrosas do que as suas. Mas o que é seu. E a vida se transforma quando eu decido não carregar os pesos desnecessários da vida. Não é quando deixam de me entregar os pesos que não me cabem. Então, se você estiver com medo, vem com medo mesmo. Apenas você pode ser você. Abrace e honre essa tarefa. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Obrigada por me ouvirem. Aline, muito obrigado. Tenho certeza que não só eu, mas todos aqui foram muito abençoados com esse testemunho. Meus irmãos, enquanto o pessoal do louvor sobe, para a gente cantar o nosso último louvor antes de ir para o grupo de apoio, a pergunta mote que podemos partilhar no nosso grupo de apoio, a sugestão, é o seguinte: quais são os buracos que eu preciso evitar nesse meu processo de recuperação? Lembra da sketch? Que o rapaz toda hora caía. Qual é o buraco? O buraco pode ser bebida, pornografia, dependência emocional, controle, ira, uma infinidade de coisas. E você sabe, tá?
E é isso, meus irmãos. Lembrando que você que está pela primeira vez, você fica aqui do lado direito, ok? Vocês podem se colocar em pé mais uma vez? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Você fica aqui pela primeira vez, você fica aqui do meu lado direito para a conexão, tá bom? Boa partilha.